né? E os derivados dos animais, leite, ovo, queijo, mel, laticínios, iogurte, etc, etc. Manteiga, margarinas, que tem sebo do boi ali dentro, gelatina, que é feito com aquela camada que está entre o couro do boi e a carne, né? E assim por diante. Ou derivados do peixe. Nesse sentido que tu estás falando agora, tem uma pergunta aqui. Testam em animais produtos como batom Rimmel? Então, os fins justificam os meios? Qual seria o fim de usar batom? O fim de uma mulher usar batom, ou de uma drag queen usar batom, ou de um homem que gosta de usar batom? Qual é o fim? Justifica cegar milhões de coelhos? Nem vou comentar isso, porque só se perguntar qual é a finalidade de usar esmalte e batom, tá? Eu passo a palavra para se justifica, não é? Então, qual é a finalidade? É uma finalidade vital, e ainda que fosse vital, por que não testamos no nosso olho se é vital para nós usar o produto e não queremos ter reação alérgica? Por que não fazemos o teste em nós? Por que não nos dispusemos a servir de cobaias para o laboratório que quer que a gente use aquele batom ou aquele esmalte? Por que vamos eleger um ser indefeso para servir de teste para um produto cuja finalidade é a vaidade, a vaidade. A vaidade das mulheres ou dos homens não compensa o sofrimento dos coelhos, dos cães, dos gatos que são esfolados nos laboratórios para aplicar esses elementos. Queres fazer pergunta? Faz no microfone para ficar gravado, por favor. Eu fiz um curso de gestão ambiental e tudo isso que tu falasse está certo, porque nós temos como o nosso tempo de nascer, morrer, crescer, tudo tem seu biossistema, que isso faz com que a gente tenha que evoluir cada vez mais com produtos que são derivados de flores, ou de árvores, para a gente ter esse conjunto de coisas para saber conviver bem. É ter o nosso biossistema, como a gente comer comida vegetal, e deixar que esses animais se procriem, se evoluam nas suas próprias sistemas de produção, de emigração, e que eles possam cada vez mais, com o nosso ar, como não matando mais as árvores, deixando com que eles procriem e criem para futuras espécies, porque nós estamos aqui vivendo em vários tipos de espécies, mas com o passar do tempo nós vai se evoluir, e se destruir agora o planeta Terra, não vai existir mais nada para futuras gerações. Eu sei que tem lençol freático, que nós podemos usar a água que vem assim de baixo, mas não é muito usada, e que se coloca muito em esgotos, dejetos, que as pessoas jogam muito lixo fora na rua, e que não deveriam fazer isso. O que o pior disso é o petróleo, que tem até uma ilha chamada Ilha Lixo, que eu vi na MTV, que é tudo podre, não tem nada, acabou com a vida. Poderias concluir, por favor, e encaminhar a pergunta? Tá bem, então, obrigada. Obrigada. Valeu. Como se pode negar a condição humana sobre a existência animal, se o homem é o único que possui condição de alterar a história de maneira planejada? Não entendi a primeira parte. Como se pode? Como se pode negar a condição humana sobre a existência animal, se o homem é o único que possui condição de alterar a história de maneira planejada? Vou te dar para tu. Não, eu ouvi corretamente, só não entendi o sentido da primeira. É como se pode negar a condição humana sobre a existência animal. Eu entendi que seria. A condição humana significa a superioridade dos humanos. Eu entendi nesse sentido. Isso. Tá. Então, se o ser humano é o único que pode agir de forma planejada, isso significa que o ser humano tem liberdade antes de fazer o plano, para fazer um plano
de acordo com determinadas finalidades. Exatamente porque o humano pode agir de forma planejada, é que suas ações não podem ser consideradas inocentes. Então, justo isso que seria a superioridade humana, que é essa capacidade de planejar as ações, é uma superioridade? Talvez seja a grande característica que nos distinga. Justamente essa que nos dá a grande responsabilidade, porque então se nós podemos planejar, nada do que fazemos é inocente. Então vamos perder a inocência. Tudo que fazemos pode resultar no mal para os outros. Vamos perder a inocência. Se agimos inconscientemente, a culpa não é dos animais. Eles não têm que sofrer pela nossa inconsciência ou inconsistência, que é, temos a liberdade mental para construir o experimento mental. Antes da ação, o que nós fazemos? Nós planejamos mentalmente. Nós nos colocamos na interação. Não é? Todos nós. Se gostamos, aqui tem bastante jovens, né? Gostamos de uma determinada pessoa, queremos muito nos encontrar com ela e ficamos lá. Né? Ai, como é que eu vou fazer para acessar o fulaninho ou a fulaninha? Eu queria muito no fim de semana sair com ele, sair com ela. A gente imagina cenas. Vou convidar para ir ao cinema. Vou convidar para ir à palestra da professora Sônia. Aí a gente imagina, a gente entrando na palestra, a gente entrando no cinema, a gente experimenta. Eu vou ficar legal, eu vou ficar feliz assim? Pô, adoraria. Faz o experimento mental, pois vai lá e executa. Justo, se nós somos os seres capazes de experimentar na mente antes de executar, nós temos responsabilidade quando executamos. Se executamos sem fazer o experimento mental, a culpa não deve ser dos animais, nem do planeta Terra. Porque em nós está dada a liberdade mental. Tudo que produzimos na mente, produzimos fora dela. E essa é nossa grandeza, é nossa distinção, mas ela é uma distinção no sentido que ela nos dá mais responsabilidade, não o direito de omissão, de negligência ou de inocência. Esse é deixado só para os recém-nascidos. Ahimsa. Pode. Por favor. Sônia, a pergunta que eu gostaria de lhe fazer é a seguinte. A ética que a senhora se refere é a ética animal ou a ética humana em relação ao animal? Isso, gostei da pergunta. Eu propus no currículo da filosofia lá do nosso departamento 3 disciplinas novas que não tinha no currículo em ética. Eu chamei uma Ética Global 1, Ética Global 2 e Ética Global 3. Até para pegar o conceito global, por causa da globalização, e fazer com ele uma outra coisa, dar a ele um outro sentido. E meu projeto biográfico, na condição de filósofa, eu tenho um projeto, que é escrever um livro antes de morrer, né? Óbvio, não, talvez psicografar depois, se alguém servir de meio para redigir. Escrever um livro exatamente no qual não haja mais uma tricotomia moral. Porque nós não vivemos numa dicotomia, nós vivemos numa tricotomia. Direitos humanos, direitos animais, direitos ambientais. E justo o que eu estou buscando são conceitos que me permitam pensar um redesenho da concepção que o humano tem de si enquanto um ser ético. E o redesenho, eu, por enquanto, encontrei o conceito de vulnerabilidade e singularidade. Então, igualdade como igual singularidade e vulnerabilidade. Então, esses seriam meus 3 conceitos preliminares. Esse livro eu vou escrever talvez daqui a 7 ou 9 anos, se estiver viva. Espero que sim. Então, seria um livro no qual eu faço como que encerro uma trajetória de tentativa de fazer a crítica da moral tradicional por essa tricotomia a que ela nos levou, por causa da dicotomia anterior, que é entre humano e natural, humano e animal. Então, nós temos uma mente completamente segmentada, e aí nós temos que sair dessa segmentação conceitual para conseguir fazer uma concepção unificada do que seria um ser humano ético. E aí eu quero escrever exatamente isso, uma ética que seja humana, de humanos, mas não voltada para o umbigo humano, que isso é o que faz a ética antropocêntrica.
Então, uma ética que é de um humano, obviamente, é um ser humano fazendo o experimento mental de como seria pensar um humano ético em relação a humanos, a plantas e a animais, sem mudar de princípio quando muda de interação. Porque hoje nós temos um princípio quando interagimos com plantas, um